Você abrisse a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, meditando nesse profeta menor do Velho Testamento, o profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura do verso 5 ao verso 11. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. Até aí. Nós estamos meditando nesse livro, irmãos. O profeta Abacuque, ele está trazendo essa palavra ao reino de Judá, ao reino do sul. O povo estava numa época de grande apostasia do Senhor. Havia uma ruína espiritual generalizada. Nós lemos, outra vez que compartilhamos, a situação de Judá. Havia violência, havia contenda, havia injustiça. Os reis, os príncipes estavam envolvidos com corrupção. Não havia mais justiça ali entre o povo de Deus. E o profeta Abacuque, nos primeiros versículos, até o verso 4, está orando ao Senhor e gritando: Senhor, até quando essa situação vai permanecer? Até quando o teu povo vai estar vivendo desse modo, Senhor? Tão longe da tua lei, da tua palavra. E ele clama, ele geme na presença do Senhor, orando para que o Senhor faça alguma coisa. Dá até a impressão que Abacuque está reclamando de Deus por estar demorando, por não estar agindo tão rápido como Abacuque desejava. Mas no fundo ele está colocando a sua angústia diante do Senhor, querendo ver que o Senhor fizesse alguma coisa, trouxesse talvez um avivamento, julgasse aquele povo, restaurasse novamente a centralidade do Senhor entre o povo. Ele estava com grande angústia diante do Senhor, clamando, pedindo socorro. E aqui no verso, a partir do verso 5, Deus vai responder a oração de Abacuque. E se ele estava um pouco inquieto por Deus não falar nada, não responder, quando Deus responde, aí ele fica extremamente perplexo. Ele fica atordoado. Ele não compreende. Ele não, de certa forma, nós vemos na sequência, ele não concorda com o que Deus diz que vai fazer. Deus não vem para Abacuque simplesmente para dar explicações, para acalmar o coração de Abacuque. Deus revela a ele o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer, e essa palavra iria se cumprir. E isso é algo que muitas vezes acontece em nossa vida, aconteceu muitas vezes na história. Aquilo que Deus faz nem sempre está ao alcance da nossa mente. Os planos, os propósitos do Senhor são muito superiores aos nossos. Nós cantamos um cântico, vou te convidar a abrir lá em Romanos 11, 33, que fala exatamente disso. O apóstolo Paulo vai expressar ali num cântico, numa ortodoxia, vai exaltar o nome do Senhor, e ele vai falar um pouco disso, como que os caminhos do Senhor são muitas vezes completamente diferentes dos nossos. Romanos 11, 33 diz assim:
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esses são os caminhos do Senhor. Se nós olharmos, Paulo está falando insondáveis, é algo que não dá para sondar, não dá para alcançar, é inacessível. Insondáveis são os juízos de Deus, inescrutáveis os seus caminhos. Se você olhar para Romanos, antes de chegar nesse texto de Romanos 11, Paulo está falando da eleição, ele está falando de como o Senhor endureceu Israel e colocou nisso os gentios, como o Senhor estava, a sabedoria de Deus ali para conduzir toda a história de Israel e alcançar todos os povos. Ele vai vendo na história o Senhor se movendo e ele chega uma hora que ele dá esse grito. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A mente humana, ela vai até um ponto. A gente olha as Escrituras, é ajudado pelo Espírito, mas é tão profundo, é tão grande a sabedoria do Senhor, que nós muitas vezes tocamos à beirada, às bordas. A mente humana, ela chega uma hora que ela esgota, ela não consegue alcançar o que o Senhor está fazendo. É muito grande. Assim vai acontecer com Abacuque. Você vê que Paulo olha a história de Israel, ele dá esse brado de adoração. Abacuque também, ele vai ficar perplexo com o que o Senhor vai fazer ali com Israel, mas lá no capítulo 3 ele também vai se prostrar e vai adorar ao Senhor. A grandeza do Senhor, um Deus justo, um Deus que é soberano na forma de conduzir a história e o homem segundo todos os seus propósitos. Paulo continua nesse texto falando que, fazendo uma pergunta, quem foi o conselheiro de Deus? Deus tem algum conselheiro? Alguém com uma sabedoria superior? Um coach celestial que dá algumas dicas a Deus? Não, a resposta é não. Quem compreendeu a mente do Senhor? Alguém já conseguiu compreender a totalidade da mente do Senhor? Ninguém. Alguém dar algum conselho a Deus? Ninguém. E aqui nós temos uma aplicação para as nossas vidas, inclusive nas nossas orações, né? Às vezes oramos quase que dando conselhos a Deus e dando ordens a Deus, né? Como se a nossa mente finita, a nossa capacidade limitada, como se nós conseguimos entender todas as coisas. Queremos manipular Deus. Paulo não faz assim. Ele diz, quem já deu algum conselho para Deus? Quem já entendeu a totalidade da mente do Senhor? Quando tentamos, nas nossas orações, às vezes, sugerir que Deus faça tal coisa, a Escritura nos ensina a pedir qualquer coisa em nome do Senhor Jesus. Podemos pedir. Abacuque pediu, mas Deus respondeu completamente diferente. Devemos pedir, devemos insistir, mas Deus é soberano. Os seus planos são sempre muito melhores que os nossos. E o nosso coração deve se prostrar diante da vontade dele. Deus não depende de nenhuma criatura. Ele é totalmente superior.
Ele é Deus, eu não sou, você não é. Nunca se esqueça disso nas suas orações. Ele é Deus, nós não somos. E Paulo termina esse texto falando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Tudo é por ele, ele que age, ele que sustenta. Ele usa sim os homens, ele usa os vasos, ele usa inclusive os ímpios para que os seus propósitos se cumpram, mas é por meio dele. E é para ele. Ele é o fim último. Tudo é para a sua glória. Tudo, tudo, tudo. Deus é a fonte, o sustentador e o fim de tudo. E veja que Paulo termina dando glórias. Glória, glória. Pois a ele eternamente. E Abacuque vai terminar assim também. O Senhor vai levar ele nessa mesma jornada do apóstolo Paulo. É uma jornada de adoração. Nós vamos ler versículo por versículo aqui, a partir do verso 5, o que o Senhor respondeu a Abacuque. Ele diz assim no verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. É algo inacreditável, Abacuque. Veja que temos algumas expressões aí que o Senhor revela a Abacuque. Primeiro ele fala para Abacuque olhar entre as nações e ver. Se nós vemos os primeiros versículos, Abacuque está olhando para Israel, a situação de Israel, a corrupção, a idolatria. Ele grita, violência, Senhor, está em todo lugar. O Senhor fala, Abacuque, levanta um pouco a cabeça. Dá uma olhada nas nações. Eu já estou trabalhando faz tempo. Você está olhando aqui para Israel, essa situação, está orando, mas antes de você começar a orar, eu já estou trabalhando. Eu já estou há muito tempo, Abacuque, levantando povos, levantando uma nova potência que vai vir e vai resolver isso aí que você está orando. Os babilônicos já estavam sendo levantados. Eu falo, olha, levanta os olhos e observa o que está acontecendo. O Senhor está movendo. Também temos uma aplicação para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que, enquanto oramos, enquanto clamamos ao Senhor, que o Senhor está inativo, não está fazendo nada. Ficamos muitas vezes olhando para as nossas próprias dificuldades, às vezes uma dificuldade na assembleia ou num familiar. Mas quando oramos, Deus está conduzindo a história. Muitas vezes nós nem percebemos. O Senhor está levantando homens, o Senhor está levantando uma geração nova, o Senhor está levantando um juízo numa nação. Às vezes nós ficamos focados nas nossas coisinhas, mas nós temos um Deus soberano que cuida de todas as coisas. Todas as coisas. Ele diz para Abacuque na sequência, maravilhai-vos e admirai-vos. Essa é a reação que Deus espera do que vai acontecer. Deus vai fazer algo surpreendente, algo chocante, algo contrário àquilo que Abacuque e o povo de Israel esperavam. Assim o Senhor vai se manifestar. E ele continua falando, eu vou fazer uma obra, Abacuque, que ninguém vai nem acreditar. Vai ser tão diferente, tão contrário àquilo que vocês pensam, que vocês não vão acreditar. É difícil de admitir que Deus vai fazer essa obra. Deus vai levantar um povo ímpio para destruir Israel, quase que por completo. Vai ser a vara de Deus. Um povo terrível. Era impensável para o povo de Israel imaginar que Deus poderia fazer tal coisa. Deus poderia responder a oração de Abacuque de tal forma, mas é o que ele vai fazer. Ele vai responder de uma forma radical, de uma forma inesperada.
conduzir a história para cumprir os seus propósitos. E por que Israel achava tão difícil aceitar essa ideia? A gente vai ver que Abacuque, depois no verso 12, ele vai orar de novo, falando, não é possível, Senhor, é isso mesmo? Porque eles tinham uma falsa esperança na realidade religiosa que eles tinham ali. Por exemplo, o templo estava lá de pé. E o próprio Jeremias profetizou, mais ou menos na mesma época, dessa falsa confiança nas coisas da religião. Em Jeremias 7, 3 diz assim, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles não conseguiam imaginar, fosse o Senhor, aqui é a casa de Deus, aqui está o templo de Deus. Como que o Senhor pode mandar um povo, destruir o seu povo, destruir inclusive o templo? Isso aqui é é como se fosse um amuleto aqui que nos protege, que nos livra de qualquer coisa. Não é possível que Deus vai fazer algo desse modo. E Jeremias já estava condenando esse pensamento religioso, que eles achavam que a vida religiosa garantia assim uma certa imunidade contra Deus. Ali as tradições, o que eles faziam, às vezes podemos pensar assim também, né? Eu vou no culto, eu faço tal coisa, e não é possível que o Senhor vai passar a vara em mim, né? Sou uma pessoa tão boa. É assim que os judeus se imaginavam. Eu sou uma pessoa tão boa, somos um povo tão bom. Temos até o templo aí, ó. Vou lá de sábado, faço tudo certinho. Você acha que Deus vai fazer isso? Vai passar a vara em nós? Mas é exatamente por isso. Por eles conhecerem a palavra de Deus, por eles conhecerem a lei de Deus, por eles conhecerem a vontade de Deus, é que a vara viria. O apóstolo Pedro vai falar assim, olha, porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aqueles que são revelados a palavra de Deus têm muito mais responsabilidade que aquele que não recebeu a palavra de Deus. Ouvir o evangelho é uma grande responsabilidade. O que você vai fazer com isso agora? Ouvir a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. O que você vai fazer com isso agora? E eles receberam os oráculos de Deus. Não é assim que Paulo fala? Era um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. E o juízo, o julgamento começa pela casa de Deus. Se o homem conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ali a rebelião, a vara começa por ali. E vai começar em nossas vidas também. Nós vemos nas Escrituras que há uma diferença entre essa disciplina de Deus em relação ao seu povo e o juízo de Deus em relação ao ímpio. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor é um Deus que ama, por isso disciplina. A vara é movida por amor. Não é assim que dizem provérbios em relação aos nossos próprios filhos? O pai que corrige o filho com a vara é o que realmente ama. Nós vemos em Hebreus também várias citações. O pai que ama corrige. Então há uma disciplina, há um castigar, um purificar necessário que Deus faça no meio dos seus filhos. O Senhor precisa arrancar as nossas idolatrias, nos purificar. É severo muitas vezes, mas é pedagógico. É porque somos filhos e não bastardos. Mas também, esse mesmo texto de 1 Pedro, que diz que o juízo começa pela casa de Deus, na sequência, Pedro fala assim, se o juízo começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se a vara vai começar com nós, e os que não receberam o Evangelho? O que você acha que vai acontecer?
juízos temporários, doenças, fomes. Muitas vezes já passamos por guerras, por perseguições, por pandemias. Isso aí não é nada perto do inferno, perto de uma separação eterna. A palavra diz que é um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo e o verme estarão ali sempre presentes, onde nada da graça de Deus vai tocar eternamente essas pessoas. E o eternamente é importante, é sem fim. Esse é o juízo perfeito de Deus, justo, contra aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, a disciplina temporária que estava para vir em Judá, por mais assustadora que fosse, era um instrumento do amor de Deus para purificar o seu povo. E incomparavelmente menor do que o horror da condenação eterna daqueles que rejeitam a Cristo Jesus. E o Senhor continua revelando a Abacuque no verso 6. Acompanhe aí, por favor. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Pois eis que suscito os caldeus. Não é o Nabucodonosor só. Não é a maldade só desses soldados. Não é uma conspiração humana. Não é só isso. Eu suscito os caldeus. Deus, eu suscito. Deus governa as nações. Inclusive, Deus está usando um império brutal como vara de disciplina contra o seu próprio povo. Nós vemos ali no profeta Daniel falando que o Senhor tira reis, coloca reis. Inclusive, ali para Daniel, o Senhor dá a sequência. Olha, os babilônicos, tem os medas, os persas, virão os gregos, virão os romanos. Está vendo, Daniel? Vou fazer tudo isso. Daniel se empolga ali no final do livro. O Senhor, conta mais. Ele fala, não, Daniel, agora você vai descansar e tá bom já. Né? Mas ele mostra que ele está no controle de todas as nações, até o final dos tempos, até que venha aquela pedra que vai aniquilar todos esses reinos e virar o reino eterno do Senhor Jesus. Tudo isso está na mão do Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Esses homens são responsáveis pelos seus pecados, mas Deus continua soberano. Nosso irmão Sproul, ele disse o seguinte, né? Se existir um átomo autônomo, rebelde, fora do controle de Deus, Deus deixou de ser soberano. Não tem um átomo fora do governo de Deus. Uma criatura. Deus não perde o controle de nada. E aqui o Senhor mostra algumas características desses que seriam um instrumento do Senhor, e é horrível até a leitura. Imagine como foi na realidade. Fala que essa nação era amarga e impetuosa. Era brutal, era agressiva, era violenta. Marcha pela largura da terra para possuir moradas que não são suas. É expansionista. Eu ganhei aqui, eu quero mais terras, mais povos. E quero dominar, quero tomar todas as riquezas que estão à frente. Não tem limite. Eu mando no mundo. São pavorosos e terríveis. Às vezes esse exército nem chegava nos lugares, as pessoas já estavam desmaiando, caindo de medo pela crueldade. Eles invadiam, saqueavam, destruíam. Não olhavam se eram crianças, se eram velhos, se estava grávida ou não. Eles destruíam, matavam a todos. Dela mesma procede o seu juízo e sua dignidade.
Eles não respeitavam lei nenhuma. Lei internacional de guerra, lei do povo, nada. Eles eram a própria lei. Nós fazemos o que nós queremos e aqui é tudo nosso. Não submetiam a lei nenhuma nem a Deus. E Deus vai usar esse povo aí, esses homens maus, para corrigir Judá. Nós podemos olhar para isso e falar, poxa, mas precisava de uma vara tão grossa assim? O senhor não podia pegar uma sombra, sei lá, uns 10, 20 assim, né? Sei lá, trazer uma praga, igual acontecia lá com o povo de Israel. Será que tá a gente aqui querendo dar conselho para Deus? Essa era a medida exata da vara. E o profeta Obadias, ele certa vez profetizou um pouco com relação a essa maneira do Senhor julgar os povos. E a gente encontra isso em vários textos da Escritura. Você não precisa abrir, Obadias 1,15 diz assim, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, se fará contigo. A tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Paulo diz isso de modo diferente. Ele diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Como que estava Judá? Versículo 2 aí, há um grito do profeta, ele diz assim, violência. Há muita violência em Judá entre os moradores. O que eles vão colher? Violência. Não veio uma nação amistosa, veio uma nação violenta para corrigir. Eles estavam amarrados na idolatria. O Senhor vai trazer um povo idólatra, que atribui os seus feitos de guerra ao seu próprio Deus. Havia justiça e opressão entre os moradores, lembra? Um explorava o outro. Vai vir uma nação, um povo opressor, impiedoso. Eles desprezavam a lei de Deus. Lembra que a lei de Deus não tinha, na vida prática não funcionava? Não queremos a lei de Deus, queremos a nossa. Veio um povo que não tem lei para castigar eles. Justo. Não fazia pouco tempo que tinham queimado a palavra de Deus? Jeremias foi lá e escreveu. O que o rei fez? Judá? Tacou na fogueira. Deus vai queimar as cidades. Eles zombavam dos profetas. Escarneciam dos profetas. Tacavam os profetas no calabouço. Vai vir um povo que vai zombar dos reis, das autoridades de Israel. Vocês zombaram de mim. Virão outros que vão zombar de você na mesma medida. Eles violentaram a justiça, não tinha justiça. Vai vir um povo totalmente injusto. Não tem lei nenhuma. Deus não é injusto. Ele vai pagar na mesma medida. E o homem vai beber do cálice que ele mesmo ali encheu. Deus é justo. Às vezes assusta essa face do Senhor. Esse é um Deus justo. De Deus não se zomba. Às vezes no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, nós temos uma visão muito superficial, para falar o mínimo. Como se Deus fosse um grande Papai Noel. Deus é fogo consumidor. Não se zomba de Deus. Israel estava num ponto que essa era a vara adequada. E ele continua no verso 8 até o 11, descrevendo um pouco como é que vai ser esse dia, o dia que esse povo chegar. Diz assim, os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Seu rosto suspira por seguir avante.
Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis e os príncipes são objeto dos seus risos. Riem-se de todas as fortalezas, que amontoam terra e as tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem, e fazem-se culpado, este cujo poder é o seu Deus. Então, o Senhor compara aí a 3 animais, para falar de como será rápido, fulminante e destruidor o dia que os babilônicos chegarem lá em Israel. Ele fala que vai ser mais ligeiro que os leopardos, rápido. Algumas pessoas dizem que o leopardo, muitas vezes, quando ele dá um bote assim em alguém, é tão rápido, é tão forte, que ele chega a quebrar, às vezes, a coluna da presa. É fulminante. Não tem como escapar. O professor fala que esses cavaleiros que virão são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os lobos, quando vão caçar, eles costumam caçar assim, ao entardecer, quando começa a escurecer. Eles têm os olhos adaptados à escuridão. Para que a presa vê, já era. Não tem como escapar. Não tem como se defender. E fala que eles vão vir de longe, como águias, assim, que se precipita para atacar. Não tem como resistir. Eles serão caçados, serão capturados. Não haverá escapatória. E fala que haverá terror. Eles serão capturados como areia e serão escarnecidos. Vão ser juntados como areia. Um povo que não respeita nenhuma autoridade. Diz alguns relatos históricos que quando os babilônios capturavam os reis, eles colocavam em jaulas, assim, como animais, como cachorro, assim, levava na jaula para envergonhar esses reis. Eram tratados como bichos. Fala que eles iriam rir das fortalezas. Eles tinham uma tática de guerra, que às vezes a cidade era murada e era difícil acessar. Eles ajuntavam terra, entulho, faziam uma rampa, entrava e acabava com tudo. Então, eles passarão como o vento e seguirão. Mas não termina aí o verso 11, diz assim, farão do seu próprio poder o seu Deus. Um pouco antes assim, fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Eu queria destacar esse fazem-se culpados. Deus está movendo essa nação soberanamente. Mas eles não deixam de ser culpados pelos seus pecados. Deus está usando um povo sem lei, sem misericórdia, sem temor de Deus, orgulhoso, idólatra para corrigir o seu povo, mas esses são culpados pelo que fazem. Às vezes há uma certa, chamar de teologia rasa, né? Que tudo que acontece de mal, a gente fala que é culpa do diabo, né? É o diabo. É o diabo. O diabo que fez isso. Ou é uma conspiração secreta, é os Illuminati, achamos alguma coisa para atribuir aquele mal. Ou é o próprio homem. Sim, tudo isso é realidade. A palavra diz que o diabo nos tenta. Ele diz que esse mundo jaz o maligno. A palavra diz que o nosso coração é cheio de pecados. Mas o Senhor vai usar todas essas coisas. Ele vai usar impérios pagãos, ele vai usar catástrofes, ele vai usar pestes, ele vai usar terremotos. Ele usa todas as coisas. Nada disso exclui a responsabilidade do homem. Os caldeus são culpados, são maus. E o Senhor vai castigar eles. Mas ali o Senhor está usando eles. Quantos e quantos relatos nós temos nas Escrituras desse paradoxo, ou dessa ação do Senhor, muitas vezes usando situações e pessoas ímpias, o pecado de homens, que no fundo redundam em glórias do Senhor. Nós vemos na história de José, por exemplo. Venderam José. Aquilo foi algo bom?
Foi? José vai falar, olha, o que vocês fizeram para mim, quando ele se revela aos seus irmãos ali, foi mal. Vocês fizeram mal para mim. Mas o Senhor transformou isso em algo bom. Se nós olharmos tantas e tantas situações das Escrituras em que há essas duas coisas acontecendo juntas. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Paulo vai falar lá em Efésios que Deus faz todas as coisas, todas, conforme o conselho da sua vontade. Nada escapa na história, nas decisões dos homens, nos caos, nos problemas climáticos. Tudo vai redundar em glórias ao Senhor. E o homem é responsável pelo que faz. Tiago vai falar que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus ordena soberanamente todas as coisas, mas ele não é o autor do pecado. É você que peca, é eu que peco. É o caldeu aqui, o babilônico, que estava matando, que não respeitava Deus e nada. Mas Deus estava usando isso. Não cabe na nossa mente. Paulo preferiu adorar. Ele disse, ó Senhor, profundidade das riquezas, insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Se você olhar, por exemplo, quando Pedro está pregando lá em Atos 4, ele diz assim, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. O que eles fizeram lá? Mataram o Senhor. Quem que conspirou contra o Senhor? Paulo deu os nomes aqui. Mas depois ele continua, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Não foi assim que o Senhor falou com Judas? Não estava profetizado Judas? Jesus lá em Mateus fala assim, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ele vai. Tem um traidor. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho está sendo traído. Melhor fora que não tivesse nascido. Ele vai. Melhor não ter nascido. Mas vai cumprir a vontade do Senhor. E assim, nós temos muitos exemplos de essa soberania do Senhor opera e o homem é responsável pelos seus atos. Nós podemos olhar esse texto aqui, como já comentei, e achar o Senhor muito duro, passar a vara muito pesada. Mas é o juízo na casa de Deus. O autor de Hebreus diz assim, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele faz isso para nos santificar. O Senhor nos corrige para que haja frutos, para que seu Filho seja formado em nós. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E o nosso coração, quando li esses textos, meditando, nós racionalmente conseguimos até entender essas coisas. Tivemos nossos pais que nos corrigiram, nós que já temos filhos, corrigimos nossos filhos. Não fazemos isso a não ser por amor. Corrigimos nossos filhos por amor. Entendemos isso.
Mas quando essa realidade da disciplina do Senhor vem sobre nós, aí a gente vê realmente se nós estamos crescendo. Porque quem de nós não tem pecados e situações que precisam da vara do Senhor? Ou situações que nós olhamos e falamos, Senhor, precisava ser tão pesado assim na minha vida, nessa área. Estava indo tão bem, Senhor. Agora, peguei esse treco aqui, não sei nem se vou sobreviver. Estava tão tranquilo. Perdi o emprego, Senhor. E já faz tempo que eu não encontro. Estava tão bem. E aconteceu isso aqui na família. Estava caminhando bem, Senhor. E deu um negócio aí de pandemia e parou tudo, quebrou a minha empresa. Todas essas coisas estão soltas, assim, fora do controle de Deus, da soberania de Deus. E se nós vivermos a vida assim, irmãos, é uma vida cheia de angústia. Quando somos disciplinados ou estamos debaixo da vara do Senhor, do cuidado do Senhor, não é gostoso. O autor de Hebreus está falando que na hora é motivo de tristeza. Podemos chorar com a situação. Mas o nosso coração precisa estar confiados, e que é o que o Senhor vai fazer aqui com Abacuque, crendo que isso é o melhor que o Senhor podia fazer. E essa é a parte da fé. Porque racionalizar isso a gente entende. A gente lê o texto, é muito claro que o Senhor corrige os que amam. Agora a fé precisa ser exercitada o dia que a vara vier. E você confiar, Senhor, é o Senhor me corrigindo. Essa situação aqui é para que haja frutos de justiça. Aí nesse dia é possível conferir se há fé na palavra de Deus. Porque o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor, inclusive, o Senhor Jesus deu uma certa dosiometria dessa vara lá em Lucas. Ele diz assim, Lucas 12, 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Conheceu a vontade e não se aprontou, muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Toda vez que aprendemos do Senhor, quando a palavra do Senhor é ministrada a nós, há uma grande responsabilidade. Quando vamos para o culto, quando somos expostos às Escrituras, não viemos assistir um palestrante. O Espírito Santo vai revelar a vontade de Deus. E nós somos responsáveis pelo que estamos recebendo. E hoje temos tantas coisas, né, irmãos? Tantos privilégios que muitos irmãos nossos nunca tiveram. Temos as Escrituras em nossas mãos. O Senhor derramou do seu Espírito. Temos liberdade. E muitas vezes temos a nossa vida amarrada, cheia de ídolos. O Senhor vai chacoalhar as nossas vidas se nós somos filhos. Às vezes nós olhamos para um povo, para um país, falamos, nossa, coisas terríveis estão acontecendo lá, né? Nada foge da soberania do Senhor. Você olha, por exemplo, a Venezuela, 20 anos atrás, o que era e o que é hoje. A gente vê, às vezes, pela internet alguma coisa, situação de pobreza, de extrema dificuldade. Você pode falar, nossa, mas como Deus pode estar envolvido com isso? Ele está. Ele está purificando a sua igreja.
e está edificando a sua casa nesse caos. Você pode olhar irmãos nossos, por exemplo, na China, com dificuldade de se reunir. O senhor podia ser assim, o senhor não podia fazer um avivamento no governo e liberar para todo mundo. Não, não. Com toda essa dificuldade lá dos irmãos, o Senhor está edificando a sua igreja, está purificando a sua casa. Ele usará todas as coisas para a sua glória. O que nos resta, irmão? Nos arrepender. Esse é o único caminho. Não podemos olhar para o que muitas vezes a vara do Senhor, as situações difíceis estão acontecendo com um irmão, com uma cidade, com um país, uma catástrofe. Falar, nossa, olha, aconteceu aquilo lá no sul, aconteceu aquilo lá em Minas. Ah, aquele povo é muito idólatra. Às vezes falamos isso. Olha, o irmão perdeu o emprego. Ah, bem, estava afastadão e tal. Vixe. Se ele tivesse firme, ó, tinha recebido uma promoção. Não é assim, irmãos. Uma vez chegaram para o Senhor Jesus e falaram assim para o Senhor: ó, Senhor, você ficou sabendo? Pilatos matou algumas pessoas lá da Galileia enquanto eles estavam oferecendo o sacrifício. Terrível, né? Aqueles homens eram maus. Jesus falou: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que eles sofreram? Eles eram ruins? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também vão morrer. Vocês ficaram sabendo de 18 que morreram aqui na torre de Siló que caiu? Eles eram mais pecadores do que todos os moradores de Jerusalém? Não. Eu volto a dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Tragédias, dificuldades, não significa que aquelas eram os mais pecadores dos homens. Nós não sabemos. O soberano é o Senhor. Nosso coração deve ser sempre humilde. Nós não merecemos nada. Nós somos culpados. Nós não merecemos nada de Deus. Nada, nada. O que recebemos é por graça, por meio do seu Filho. Tem algum irmão que colocou na internet uma certa vez, ele disse assim, como pode acontecer coisas ruins para pessoas boas? Como é que pode acontecer alguma coisa ruim se a pessoa é tão boa? Aí ele mesmo respondeu a frase, olha, isso só aconteceu uma vez. Coisas ruins para pessoas boas. Só aconteceu uma vez, lá na cruz. E ele se entregou voluntariamente. Não merecemos nada de Deus. Somos pecadores. Não é assim que o Senhor julga as coisas. Não é assim que o Senhor move. A nós cabe o arrependimento. O arrependimento quando somos corrigidos pela vara de Deus. E o homem que não conhece o Senhor, que se arrependa enquanto há tempo. É o único caminho para escapar da ira de Deus. O arrependimento, a fé no Senhor. Podemos escapar da mão dos caldeus, mas não vamos escapar do juízo do Senhor. Nesse trecho, irmãos, que lemos, vemos que nessa soberania do Senhor, o Senhor usa meios inesperados. Quando oramos, pedimos ao Senhor, mas Ele sempre faz a sua vontade. Podemos orar, devemos orar, mas devemos estar sempre cientes que Ele faz tudo conforme a sua vontade. Ele usa meios inesperados, Ele usa meios indesejados, mas precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é sábio, Ele é santo, Ele é bom, e Ele sempre faz o melhor. Às vezes oramos para que o Senhor traga um grande avivamento,
muitas vezes um quebrantamento. Talvez essa fosse o desejo de Abacuque. Mas muitas vezes o Senhor destabiliza vidas, tira nossa segurança, permite crises para amolecer nosso coração. À primeira vista parece uma desgraça, mas as coisas estão na mão do Senhor. A palavra diz que a vontade do Senhor, ela sempre se cumpre. E ela é boa, agradável e perfeita. Aqui entra a fé. Podemos não ver, imagine Abacuque, com essa descrição de tudo que ia acontecer. E o Senhor falando para ele, isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável, essa é a minha vontade. Se vivermos pelo que vemos, nós vamos mudar esse texto aqui de Romanos e vamos ler algo assim, que todas as coisas boas, todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Não é assim que está escrito. Muitas vezes vão ser colocadas em situações difíceis, mas que são boas. Porque nós não vemos, não conhecemos os nossos dias, não conhecemos o que o Senhor está fazendo. Nosso coração deve se sujeitar ao Senhor e confiar que Ele vai cuidar das nossas vidas. Já disse isso uma vez, que se olharmos a cruz de Cristo, enquanto estava ali acontecendo, o Senhor sendo crucificado, parecia uma grande tragédia. Estão matando o Filho de Deus. Como isso pode ser bom? Mas era ali que viria a nossa salvação. Nós não vemos, nós não entendemos, mas o Senhor tem os seus caminhos, eles são riquíssimos, são muito mais elevados que os nossos. A nossa parte é confiar no Senhor. Que o Senhor nos dê fé para crer e confiar na sua palavra. Ele continuará sendo santo, bom, sábio para sempre. Que nós possamos terminar como terminou Paulo, glórias eternamente ao Senhor. Amém?